Estamos aqui no estúdio móvel da Bitcoin.com. Esse é o estúdio móvel da Bitcoin.com. Compre, venda e negocie Bitcoin em Bitcoin.com. Isso mesmo, Bitcoin.com. Ok. Muita coisa acontecendo agora com a situação entre Israel e Irã. Mísseis estão sendo lançados de um lado para o outro entre Israel e Irã, e cada vez mais civis estão sendo mortos em Israel. Um hospital foi atingido em Israel, e há uma distinção moral entre os alvos que Israel está perseguindo e atingindo e os alvos que o Irã está perseguindo e atingindo. Vi meu grande amigo Dennis Prager no hospital e ele está lutando e está melhorando. Ele está lutando, ainda está em uma situação difícil, mas está melhorando e conseguiu até falar comigo, o que foi fenomenal. Eu o vi outro dia e ele disse: Charlie, eu assisto ao seu programa todos os dias e devemos orar por Dennis. Ele disse, mesmo que seja em 2 frases, por favor, esse foi o pedido dele para mim. Por favor, lembre as pessoas da diferença moral entre o Irã e Israel. Eu disse, você está certo, Dennis, você está certo. Eu disse, eu vou fazer isso e acho que isso é muito importante. Então, o Irã está mirando em hospitais, enquanto Israel está mirando em alvos militares e instituições próximas a militares. Isso é muito importante. Assim, o governo israelense está começando a sinalizar junto com parlamentares do Zequeiro, que estão indo além de apenas sinalizar, simplesmente dizendo que precisamos de uma mudança de regime, Isso é muito importante. É claro que não quero que os ayatolás permaneçam no poder. Ninguém nesta plateia quer isso. Ninguém gosta dos ayatolás, ninguém tem simpatia. E então alguns dos difamadores na internet dizem, Charlie Kirk é um defensor dos ayatolás. É isso mesmo, sabe? No meu tempo livre, eu fico pensando em como podemos fazer o nosso melhor para fortalecer os ayatolás. Quero dizer, é simplesmente uma acusação absurda, ridícula e descuidada. Em vez disso, o que estamos dizendo é que uma desestabilização repentina e em massa de um regime, sem nenhum plano em vigor, sem a vontade do povo, não funciona, ponto final. E então aqui estão algumas perguntas que eu tenho, e devemos repetir. Confiamos completamente no julgamento do presidente Trump aqui. Ele é um homem feito para este momento. Estou aqui em Washington, D.C., tendo várias reuniões diferentes, encontrando-me com muitas pessoas diferentes, e posso dizer a vocês, o presidente Trump foi feito para situações de alto risco e alta pressão, e eu confio que o presidente Trump será capaz de resolver isso. Depois da Covid, porém, e depois de termos visto todas as narrativas enganosas, fui treinado para desafiar suposições e fazer perguntas críticas. E realmente tenho algumas perguntas que gostaria que o governo israelense ou algumas pessoas respondessem. Acho que é algo muito bem intencionado. Se Fordow for bombardeada, seja pelos comandos israelenses ou pelas bombas de penetração dos Estados Unidos, isso eliminará totalmente a capacidade nuclear iraniana? E se sim, por quanto tempo? Quão difícil é para o governo iraniano construir uma bomba, se realmente quiser? O Irã estava caminhando lentamente em direção a uma bomba, ou estava correndo em direção a uma bomba nos últimos anos? Quanto tempo leva para correr em direção a uma bomba, se realmente quiserem? Quanto tempo leva para conseguir uma bomba, se isso for a prioridade número 1 de um governo? Estou curioso. Eu não sei. Aqui vai outra pergunta. Nós destruímos, ou Israel destruiu, o enriquecimento de urânio do Irã? Quanto urânio já foi enriquecido? Eu não sei a resposta para isso, mas acho interessante. Que garantias nós, como americanos, podemos ter de que um bombardeio de uma instalação dessas resultará em nenhum armamento nuclear para o Irã? Eu não sei a resposta para essas perguntas. E isso vai acabar com o programa permanentemente ou apenas nos dar mais tempo? E o presidente Trump tem sido tão consistente nesse ponto. Por 10 anos ele tem falado sobre nuclear. Na verdade, vocês conseguem encontrar um trecho aqui, não sobre o programa nuclear iraniano, mas o presidente Trump fala sobre o tio dele que trabalhou no MIT e ele fala justamente sobre o impacto do nuclear. Se você é proprietário de uma casa, precisa ouvir isso. Quando foi a última vez que você verificou o título da sua casa? Esse é o comprovante legal de que você é o dono da sua casa. Se você é como eu, a resposta é nunca.
O problema é que, no mundo atual de IA e cibersegurança, golpistas estão roubando títulos de propriedade e o seu patrimônio é o alvo. Veja como funciona. Criminosos falsificam sua assinatura em um documento, usam um carimbo de notário falso, pagam uma pequena taxa ao cartório do seu condado e pronto, o título da sua casa foi transferido do seu nome. Depois, eles fazem empréstimos usando o seu patrimônio ou até vendem a sua propriedade. Você só vai descobrir que isso aconteceu quando receber uma cobrança ou um aviso de execução hipotecária. Por isso, você precisa parar o que está fazendo e descobrir hoje mesmo se já é uma vítima. Use meu código promocional KIRK em hometitlelock.com para garantir que o título da sua casa ainda está em seu nome. Você também receberá um relatório gratuito do histórico do título, além de 14 dias grátis do teste da proteção Triple Lock de $1 milhão. Isso inclui monitoramento do seu título 24 horas por dia, 7 dias por semana, alertas urgentes para qualquer alteração, e se houver fraude, eles gastam até $1 milhão para resolver o problema. Acesse hometitlelock.com agora e use o código KIRK. É hometitlelock.com, código KIRK. Você se lembra que na primeira campanha, especialmente em 2016, ele fazia discursos de 5, 6 ou até 7 minutos sobre como a energia nuclear era horrível? Acho que o Blake sabe do que estou falando aqui. Ele continuava falando sobre isso. Ele sempre foi muito consistente ao dizer que, uma vez que as coisas se tornam nucleares, não há como voltar atrás. Isso mesmo. O presidente Trump falava de seu tio, Dr. John Trump, que era doutor em energia nuclear no MIT. Estou certo. É um vídeo inacreditável. Ele dizia isso repetidamente. E para o presidente Trump, essa foi uma experiência geopolítica formativa enquanto crescia, sobre o quão perigosa e significativa é uma bomba nuclear nas mãos erradas, como isso muda todas as cartas na região, e como você precisa levar um país mais a sério, mesmo que sejam um bando de maníacos, quando eles não têm uma bomba nuclear. Olhe para a Coreia do Norte. Algumas pessoas com quem converso na rua e na base têm a impressão, e não sei se essa impressão é verdadeira ou não, de que bombardear Fordo seria um revés permanente para o programa nuclear iraniano, que ele estaria acabado para sempre. No entanto, houve comentários do governo israelense nos últimos dias. Eles disseram que, e estou parafraseando, um programa nuclear é uma mentalidade. Que tudo isso é apenas uma questão de ganhar tempo. Bem, isso é interessante. Se você está dizendo que um programa nuclear é apenas uma mentalidade, então, na verdade, está defendendo uma mudança de regime. E, de certa forma, você pode realmente... Todos esses caminhos levam à mudança de regime. Essa é uma das razões pelas quais tenho sido tão veementemente contra a mudança de regime nos últimos dias, e eu não sei a resposta para essas perguntas, mas eu sei que o Paquistão, que não é exatamente um país rico e por todos os critérios, um país claramente do terceiro mundo, tem armas nucleares. Então, se o Paquistão, porque eles as têm, porque a Índia as tem, e eu nem estou dizendo que o Paquistão não deveria tê-las. Eu sei que o Paquistão não nos ameaçou. Esse não é o argumento que estou fazendo. O argumento que estou fazendo é que, se um país quiser ter armas nucleares, parece que realmente é possível chegar a ter armas nucleares. E que não se trata apenas de uma questão de capacidade técnica. É que, se um governo realmente quiser e tiver a intenção de obtê-las, as evidências mostram que ele consegue. Portanto, isso levanta a questão sobre a remoção de um regime. Todos esses argumentos e todos esses caminhos levam à mudança de regime. E eu quero dizer, no entanto, que começamos a discussão há cerca de uma semana dizendo que... Algumas pessoas estavam dizendo, essa é a guerra de Israel, apenas deixem que eles bombardeiem os alvos nucleares e saiam. Por que agora algumas pessoas estão dizendo, bem, agora precisamos bombardear o Ayatollah porque o Ayatollah é, na verdade, o programa nuclear? Na verdade, esses são dois argumentos diferentes. Agora, eles vão dizer que é o mesmo argumento, o que, de forma bizarra, até é o mesmo argumento, mas na verdade é bem diferente, porque um programa nuclear continuará existindo enquanto um governo quiser um programa nuclear. Porque, na era moderna, mesmo um país pobre que consiga reunir todos os seus recursos pode, pelo menos, entrar no processo de obtenção de uma bomba.
E acho que a minha pergunta é: quantos de vocês nesta plateia querem acreditar que isso pode ser eliminado apenas por ataques aéreos, quando na realidade só muda mesmo quando o regime é derrubado? E é aí que entramos em um terreno altamente arriscado, muito perigoso, quando começamos a entrar em um cenário em que queremos, como nação ocidental, impor, deslocar e promover uma guerra de mudança de regime. Agora, se o povo persa quiser se levantar, exercer sua autodeterminação e quiser retomar o seu governo, seremos os maiores apoiadores deles. Claro que seremos. Isso nem se discute. Na verdade, eu até consideraria, ok, você pode oferecer serviço de internet. Você poderia fazer algumas pequenas ações de incentivo se estiver vendo que as manifestações não são radicalmente islâmicas, aliás. Essas são decisões prudentes. Mas fazer o que o Lindsey Graham está dizendo, afirmar que temos que eliminar o Ayatollah, bombardear os campos de petróleo, cortar a eletricidade e simplesmente promover uma mudança total de regime à força, me desculpe, olhe para a Líbia. E há outro componente aqui que as pessoas estão deixando passar. Por que você acha que o Irã está se apegando tanto às suas armas nucleares? Na verdade, isso não é do interesse deles. Bem, na verdade é sim. Existe um motivo principal pelo qual o Irã se recusa a abandonar voluntariamente seu programa nuclear. Sabe por quê? Líbia. Vou explicar mais em um segundo, mas antes, coloque o corte 374. Eu tinha um tio, um grande professor no MIT por muitos anos. Nós costumávamos conversar muito sobre energia nuclear. Ele entendia muito bem de energia nuclear. E mesmo naquela época, isso já faz muitos anos, o irmão do meu pai, Dr. John Trump, e eu acho que ele foi o professor que mais tempo serviu na história do MIT. Acho que foram 41 anos, muito inteligente. Nós conversávamos sobre energia nuclear e ele falava sobre o poder da energia nuclear. E eu dizia, tio John, já chega. Onde uma maleta do tamanho de uma maleta comum poderia causar danos que eu nem quero comentar. E estamos muito longe disso em termos de avanço dessa tecnologia, e isso é muito ruim, muito assustador. Fenomenalmente, moralmente claro e consistente. Por que o Irã está mantendo essas armas nucleares? Bem, primeiro, vou te contar sobre a Líbia. Lembre-se de Muammar Gaddafi, que, aliás, foi uma mudança de regime graças a Hillary Rodham Clinton e a todo o Departamento de Estado do Zipoiwa, um dos maiores fracassos no Oriente Médio, e a Líbia ainda está em guerra civil. E a Líbia estava em revolta na época, mas Gaddafi voluntariamente abriu mão de seu programa nuclear. Gaddafi voluntariamente desistiu de suas ambições nucleares. E no que isso resultou? Isso resultou nele sendo literalmente sodomizado e jogado nas ruas. Isso foi um sinal para todo o Oriente Médio de que se você abrir mão voluntariamente do seu programa nuclear, perde todas as suas cartas. O Iraque é uma situação semelhante. Saddam não era popular, ele era horrível. Por isso, Dick Cheney nos prometeu que seríamos recebidos como libertadores. Mas quando você simplesmente vai lá e explode tudo e destrói um regime basicamente estável, não estou dizendo que o regime iraniano é basicamente estável, você libera muitas forças que não pode controlar. É por isso que a população do Irã importa muito? Não há uma legitimidade popular clara para o que quer que venha a substituí-lo. Qualquer regime imposto de fora geralmente envolve instalar exilados vindos do exterior, que muitas vezes acabam sendo muito impopulares entre os nativos, como foi o caso do Shah. Isso aconteceu no Iraque, e em grande escala. E o Iraque tem vários grupos étnicos diferentes. E novamente, se o povo do Irã quiser fazer uma revolução de baixo para cima e a Pérsia quiser voltar a ser persa, ótimo, tudo bem. Mas o Irã está segurando sua arma nuclear porque olhou para o Iraque e a Líbia. Eles dizem, é mesmo? Só sendo muito ingênuo para querer abrir mão das suas armas de destruição em massa. Olhe para a Líbia. Você abre mão do seu programa voluntariamente. Acaba sendo sodomizado porque mentimos para o Gaddafi. Dissemos ao Gaddafi, você abre mão das suas armas nucleares e vai ficar tudo bem. Em vez disso você abre mão das suas armas nucleares e vai acabar sendo sodomizado. Em segundo lugar, é sem dúvida um dos poucos e importantes gritos de união nacional que o Irã ainda tem para tentar manter e preservar sua legitimidade perante o mundo.
Isso aqui é do Sean Davis. Quando o governo dos Elefantes Empregados e a OTAN ajudaram a derrubar Gaddafi e destruir a Líbia depois que ele voluntariamente abriu mão de suas armas de destruição em massa, eles comunicaram a todos os regimes do mundo para nunca abrir mão de seus programas de armas e nunca negociar com os Estados Unidos. Esse único ato fez mais para atrasar a não proliferação do que, potencialmente, qualquer outro momento da história moderna. O Iraque mostrou que a inteligência americana não era confiável, a Líbia mostrou que os Estados Unidos e a OTAN não eram dignos de confiança, e o Afeganistão mostrou que os Estados Unidos não eram para ser temidos. Está muito bem colocado. Qualquer discordância que você esteja vendo agora é fruto de um projeto neoconservador fracassado de 30 anos, e agora estamos lidando com as consequências desses erros. E essas forças ainda estão no Congresso, como Lindsey Graham e James Lankford, pedindo uma guerra de mudança de regime, porque uma vez que você faz a mudança de regime, você quebra, você compra. Agora, se Israel for fazer uma mudança de regime, obviamente eles têm o direito de fazer isso. Mas isso vai arrastar os Estados Unidos para dentro? Se Israel fizer uma mudança de regime, o que vem depois? Quem vai receber os refugiados? Quantos refugiados haverá? O que acontece se um líder pior assumir o Irã? É uma questão real. O que acontece se você tiver um líder mais carismático, que agora tem 2.000 mísseis balísticos, e esse líder diz, eu quero uma bomba em 6 meses? O que fazemos então? É por isso que a forma como o presidente Trump está lidando com isso é perfeita. Você não sabe o que o presidente Trump vai fazer. E deixe-me te dar uma dica sobre algo. A imprevisibilidade é o objetivo. O fato de que eu não sei, você não sabe e o Irã não sabe, é simplesmente o maior poder que ele poderia exercer sobre esses maníacos. O fato de que as forças armadas dos Imóveis poderiam reduzir Teherã a escombros, e ele diz, saiam de Teherã agora. Uau, isso é poder. E o presidente Trump fala sério quando diz isso. E o presidente Donald Trump está equilibrando todas essas questões, e ele, somente ele, está em posição de conseguir resolver esse problema. Ele conquistou a nossa confiança e devemos continuar a depositá-la nele.